Os filhos de Deus e a era dos gigantes, a verdade sobre os Nefilins. Capítulo 1. A era da corrupção. Antes do dilúvio, a terra estava repleta de vida, mas também de decadência. A humanidade se multiplicava rapidamente e, com ela, o pecado se espalhava como uma praga. O coração do homem estava continuamente inclinado à maldade. Esse período foi marcado por uma corrupção generalizada, onde a violência e a imoralidade dominaram. O Criador, ao observar a terra, viu que a sua criação havia se distanciado completamente dos seus caminhos. Nesse contexto sombrio, uma história extraordinária emerge, a dos Nefilins. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra. Gênesis 6:5. Capítulo 2. Os filhos de Deus e as filhas dos homens. Os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram belas e tomaram para si esposas de todas as que escolheram. Mas quem eram esses filhos de Deus? Algumas interpretações sugerem que eram anjos caídos, seres espirituais que abandonaram sua posição celestial para interagir com os humanos. Outros defendem que eram descendentes da linhagem de Sete, a linhagem piedosa. Seja qual for a interpretação, o resultado dessa união foi catastrófico. Nasceram os Nefilins, seres que mudariam para sempre o curso da humanidade. Viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas. Gênesis 6:2. Capítulo 3. Quem eram os Nefilins? Os Nefilins são descritos como gigantes ou valentes que viviam na terra naqueles dias. Eram conhecidos como varões de fama, seres extraordinários que possuíam uma estatura e força incomuns. Relatos antigos e textos como o livro de Enoque sugerem que esses gigantes eram fruto da união entre os filhos de Deus e as filhas dos homens. Suas características excepcionais os tornaram lendas, mas também agentes de destruição e corrupção. A presença dos Nefilins contribuiu para o aumento da violência, que levou ao julgamento divino no dilúvio. Havia naqueles dias gigantes na terra. Gênesis 6:4. Capítulo 4. A rebelião no céu e na terra. Para entender os Nefilins, é essencial olhar para a rebelião dos anjos. O livro de Judas menciona anjos que não guardaram sua posição original, mas deixaram sua própria habitação. Esses anjos caídos, também conhecidos como vigilantes em Enoque, teriam transgredido as fronteiras divinas ao tomar esposas humanas. Essa transgressão não apenas desafiou a ordem estabelecida por Deus, mas também trouxe uma prole que ampliou a maldade na terra. Essa união proibida gerou uma descendência que simbolizava a corrupção entre o espiritual e o humano. E os anjos que não guardaram o seu estado original. Judas 1:6. Capítulo 5. A era dos gigantes e a fama de antigamente. Os Nefilins não eram apenas seres imponentes em estatura, eram também líderes que marcaram a história da humanidade antes do dilúvio. Eles governavam com mão de ferro, espalhando terror e violência. Esses gigantes não eram apenas fisicamente poderosos, mas também astutos, tornando-se lendas que sobreviveram através das eras. No entanto, sua influência contribuiu para o declínio espiritual da humanidade, aumentando a necessidade do juízo divino. Estes eram os valentes que houve na antiguidade, os varões de fama. Gênesis 6:4. Capítulo 6. O dilúvio. O fim dos Nefilins. A corrupção chegou a um ponto em que Deus decidiu destruir a humanidade com um dilúvio, salvando apenas Noé e sua família. O dilúvio marcou o fim de uma era, e muitos acreditam que também extinguiu os Nefilins. No entanto, a frase "e também depois" em Gênesis 6:4 sugere que esses gigantes poderiam ter sobrevivido de alguma forma, ou que novos gigantes surgiram após o dilúvio. Isso levanta perguntas intrigantes sobre sua existência e legado. E eu os destruirei com a terra. Gênesis 6:13. Capítulo 7.
Os gigantes no relato de Números. Depois de dilúvio, os espias enviados por Moisés para explorar Canaã contaram ter visto gigantes, os filhos de Anak, que eram descendentes dos antigos Nefilins. Esses gigantes espalharam medo entre os israelenses, que se sentiram como gafanhotos diante deles. Essa passagem levanta a questão: seriam os filhos de Anak uma reminiscência dos Nefilins ou uma nova geração de gigantes? Também vimos todos os gigantes, filhos de Anak, Números 13 e 33. Capítulo 8. O legado dos Nefilins e seu significado espiritual. O legado dos Nefilins vai além das lendas de gigantes. Eles representam a violação da ordem divina e a corrupção que resultou na destruição do mundo antigo. Em um sentido espiritual, os Nefilins nos lembram que a desobediência a Deus tem consequências graves. Sua história nos convida a refletir sobre a importância de seguir a ordem divina e sobre a batalha constante entre o bem e o mal. E viu Deus a terra, e eis que estava corrompida. Gênesis 6:12. Conclusão. Os Nefilins representam um dos mistérios mais fascinantes da narrativa bíblica, uma mistura de poder, tragédia e alerta espiritual. Sejam como gigantes financeiros ou símbolos de corrupção, sua história ecoa a mensagem de que a desobediência à ordem divina resulta em caos e julgamento. No entanto, mesmo em meio à sombra desses gigantes, a graça e a justiça de Deus prevalecem, lembrando-nos de que Ele está no controle de todas as coisas, chamando a humanidade ao arrependimento e à reconexão com seu propósito eterno.